Olá, amados irmãos, paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal A Bíblia Diz. E estamos aqui, conforme o prometido do nosso vídeo anterior, de trazer, em ordem cronológica, as igrejas do Apocalipse. E aqui, para falar das igrejas, nós já falamos o seu contexto, falamos ali do primeira carta ali, dizer a introdução. Nós começamos a introdução. E o que simboliza as igrejas, irmão Carlos? Nós sabemos, irmão Carlos, que ali tinham mais igrejas, né? Mas só foi escolhida 7. Irmão Carlos, as igrejas, elas representam mais coisas? O que é que simbolicamente ela representa? Amém, irmãos. Nós sabemos que as igrejas são simbolismo das eras e todas as eras, simbolizando as igrejas, foram 7 eras. Claro que existia mais igrejas naquele tempo, mas simbolicamente é as 7 eras que a igreja passou e está passando até hoje, né? Amém. Então é por isso que nós concluímos o quê? Como é que Jesus só manda 7 cartas e só para 7 igrejas? É claro, amado irmão, que o Apocalipse ele é um livro profético com simbologias. Então foi escolhido 7 igrejas para representar 7 eras em que a igreja de Deus passaria por coisas diferentes, né? Então pegaram ali da Ásia Menor os símbolos que elas trazeriam ali, que supostamente em cada era as igrejas de Deus, ou igreja de Deus no singular, poderia passar, né? Então agora, amados, nós vamos para, cronologicamente, a primeira igreja. Já demos ali a introdução. Vamos agora para a igreja de Éfeso. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, e nós vamos, de forma linear, explicar verso a verso. Tudo bem? Então vamos lá. No verso 1, ele vem dizer assim, ó. Vamos lá em cronologicamente, primeira igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que na sua destra tem as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouros. E agora, irmão Carlos, eu quero que você, se são eras, qual é essa era aqui representada e quem supostamente pode ser o anjo? Não afirmando doutrinariamente, mas quem poderia ser? Responde aí por nós, por favor. Amém, irmão. Possivelmente a era da igreja de Éfeso, que é, segundo alguma datação, do ano 30 até o ano 100 aproximadamente. Depois de Cristo. Depois de Cristo, E nós sabemos que ela faz parte da primeira era da igreja apostólica, que ela continha a verdadeira doutrina, E aí, e o anjo? Quem seria o anjo? Possivelmente, segundo alguns estudiosos, ou é Paulo ou então Timóteo. Ninguém sabe ao certo, porque ainda está em discussão ainda, Nós sabemos que essa área teológica ainda não é correta em si, não é exata. Não é exata, claramente. Pronto. Tem alguns que falam que é, outros dizem que não é, mas enfim, possivelmente seja um dos dois. Amém. E o que é que nós temos que entender? Que Paulo ou Timóteo eram pessoas fortemente presentes naquele tempo, naquela era, e que o necessário saber que anjo representa o pastoreio da igreja, E que Jesus, como sumo pastor, como diz lá em Pedro, ele está guiando aos pastores, Para que guiem a igreja e vejam quais os erros que eles estão cometendo, que ele vai agora corrigir. E aqui, irmãos, continuando, nosso irmão falou da era e falou dos pastores. E quando nós vamos aqui, ó, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Sabemos que as 7 estrelas, estrela representa anjo também, Então, Jesus, que é a pessoa que está revelando aqui e que anda no meio do castiçal, ele tem na destra as estrelas, significando que Jesus tem em seu domínio os pastores e cuida da igreja, ou seja, ele é o sumo pastor, cabeça da igreja, que guia os líderes da igreja. É por isso que eles que recebem a carta, Outra, aqui nós vemos que ele anda no meio do castiçal de ouro. E os castiçais são as igrejas. E é bem interessante, irmão, para que o
Caso os irmãos tenham dúvida o que é castiçal, é simbolicamente essa imagenzinha que a gente viu por aqui, né? Pronto. Que antigamente, no templo, era aceso as lâmpadas, né? Que nós conhecemos como castiçal. Tenho certeza que a nossa editora vai colocar uma foto aí dentro do templo, né? E agora vamos lá. Então, o que simboliza Jesus passando entre os castiçais? Simboliza que ele conhece, tem um domínio também nas igrejas e sabe das obras, sabe dos defeitos, conhece tudo da igreja e é por isso que ele está escrevendo uma carta para corrigi-los, né? Então agora, o verso 1 falado, verso 2, né, irmão Carlos? Vamos lá, ó. Eu sei das tuas obras, ó, né? Anda no meio do castiçal, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos, irmão Carlos e telespectadores, que no início, na ascensão de Jesus, Jesus deu a ordem, mas ali no tempo de Paulo já começou a alertar os irmãos dos falsos apóstolos e dos falsos pastores e dos espíritos enganadores. Amém. E aí nós vamos, peço que o irmão Carlos, por favor, que aqui tem aqui a cola das anotações dos versos, peço que ele possa ler 2 Coríntios 11:13, para ver que a apostasia, irmão Carlos, já estava começando ali naquele tempo, né? 2 Coríntios 11:13. Leia aí para nós e explique um pouco, irmão Carlos, por favor. 11:13. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 13, que diz: Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que desde aquela época, alguns anos após a ascensão de Jesus, surgiram falsos apóstolos. Nós sabemos que só existe 12. Amém. E o apóstolo Paulo, ele foi considerado o último apóstolo. E ele nem gostava desse título, né? Porque ele era um perseguidor da igreja. Enfim, nós sabemos, irmãos, que esse título, né? Que muitas pessoas, até hoje, ela se autotitula apóstolo. Naquele tempo, foi o começo desses falsos apóstolos. E segundo algumas pesquisas, hoje, registrado, tem mais de 13 mil apóstolos espalhados por todo o Brasil. Enfim, irmãos, mas essa heresia da qual a pessoa auto se titula apóstolo, ela já veio do começo. E é um alerta para nós hoje, né? Isso, porque a ordenança que há dentro das Sagradas Escrituras, nós vemos que existe uma ordenança de linhagem de quê? De presbítero e diácono. Apóstolo é tanto que para ungir Paulo, o próprio Jesus apareceu para ele, porque a autoridade máxima para constituir alguém apóstolo é o próprio Jesus. Não existe outra pessoa. Agora, os presbíteros, eles podem ungir outros presbíteros, nada de apóstolo. É isso que nós achamos nas Sagradas Escrituras. Então, tem 13 mil falsos apóstolos, né? Aproximadamente. É o registrado, né? É Fora muito. os que não são. É muito, viu, irmão Carlos? Para a gente ver aí. Então, nós vemos já um conceito aqui que nós podemos trazer para os dias atuais. Verso 3. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Aqui nós vemos que a igreja de Éfeso ela foi forte em questão de trabalhar, né? Tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres, né? Então nós vemos aí que o defeito da igreja de Éfeso, ela trabalhava, ela era firme, pegou apóstolos mentirosos, né, que não eram dos 12, e contando com Paulo depois, 13 ali. Então nós vemos que o que acontece aqui? Eles se esqueceram e o primeiro amor, né? Então esfriaram. Irmão Carlos, comente um pouco
O que seria deixar o primeiro amor? Amém, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que historicamente a cidade de Éfeso, né, a segunda maior cidade da província da Ásia, ela existia vários templos. Inclusive de Diana, né? Inclusive de Diana. Inclusive, houve até um conflito em Atos capítulo 19, que fala que teve um certo artesão que ficou incomodado, porque o apóstolo Paulo, ao iniciar o trabalho, eles se sentiram que estava diminuindo o comércio de deuses, né, da qual eles faziam. E com isso houve um grande tumulto, né, grande revolta entre eles, né? E nós sabemos que a igreja de Éfeso, ela passou por muita tribulação devido a falsas heresias, a templos pagãos e várias influências, e com isso ela permaneceu fiel, mas possivelmente com várias tribulações, aí com isso foi perdendo o amor, né? Foi esfriando o amor. E com isso Jesus, ele alerta, adverte, né? Para que ele volte ao primeiro amor. Que nós temos o exemplo de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Que fala sobre o verdadeiro amor. Verdade. Então nós vemos ali que a prática do primeiro amor, né, irmão Carlos, é amar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, no seu ápice. Fazer as coisas com bastante vigor, com bastante ousadia, com coragem, com fervor, orar. Quando nós vamos lá em Atos 1, a igreja primitiva, ou seja, volte ao primeiro amor, como era a igreja primitiva? Eles cuidavam do próximo, obedeciam a palavra, caíam na graça, no conhecimento, ou seja, ter uma ousadia. Então nós percebemos que o primeiro amor é ter as coisas assim, fresco, né? Ou seja, é como também nós vemos um casal. O primeiro amor, ele é o quê? Amor da minha vida, é aquele amor que está quente, mas depois, com o passar do tempo, começa a esfriar. Que com a palavra de Deus nós não possamos ser assim, né? Que nós possamos sempre permanecer fiéis, obedecendo e não deixar que as tribulações venham nos esfriar na fé. Que supostamente aconteceu com Éfeso, né? Infelizmente. Então, muito bem explicado, irmão Carlos. Já explicamos sobre o amor, né? Agora vamos aqui para a próxima. Verso 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, amados, Éfeso tinha alguma coisa que agradava a Deus. Nós vemos que essa é uma carta que pode também ser levada aos tempos de hoje. Sabemos que foi uma era, mas essa prática também acontece nos dias de hoje, do modo que dá para entender. O que é prática nicolaíta? Eu vou falar a primeira versão e tu fala a segunda, né? Nicolaíta, irmãos, era um grupo de pessoas que queriam exercer autoridade sobre o povo, fora da eclesiástica. Por exemplo, nós vemos que existe presbitério, existe diaconato e ainda existiam os apóstolos. Mas supostamente tinha gente que queria ser pastor-presidente, diácono-presidente, mandar na igreja tal, mandar na igreja... Não, eu mando em 5 igrejas, tu manda naquela. Ou seja, eles usavam a religião para ser líder do povo. Nicolaítas, né? Quando nós vamos, Nical, quer dizer liderança, né? Domínio. E Laos, povo, né? Então nós vemos aí, domínio sobre o povo. Pessoas que queriam usar da eclesiologia para ser pastor-presidente. Ou seja, ministério fora da igreja, né? Porque nós vemos que o sumo pastor é Jesus. E qual era a outra visão, irmão Carlos, que também tinha dos nicolaítas? Amém. Nós bem sabemos que, assim como a explicação que o irmão deu, era um grupo da qual eles se autodominavam como se fosse maioral, como se fosse aquelas pessoas que de primeira classe, vamos supor assim, né? Ou seja, eles dominavam ou tentavam dominar o povo, que não foi o caso que aconteceu com Éfeso, né? Nós sabemos. Graças a Deus por isso. E o que aconteceu? Esse grupo de pessoas, eles queriam dominar
e de certa forma dominou por algum tempo, possivelmente outras igrejas, né? Isso, tem uma, né? Eles tinham a ideia que não era pecado fazer orgias, sacrificar animais, e entre outras práticas da qual a Bíblia condena. E da qual eles ocultavam esse tipo de atitude, dizendo que não era muito relevante para o povo, né? E com isso levava o povo ao erro. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus ela é única. E essa era a regra de homens, né? Era a regra da qual eles criavam, né? Amém. Graças a Deus. Então nós vemos aí que eles aborreceram. Jesus aborrece. Da mesma forma que a igreja de Éfeso não deixou que isso acontecesse com eles, porque eles reconheciam as autoridades locais, né? Inclusive que a Bíblia manda que não existe esse negócio de pastor presidente, negócio de pastor que manda na igreja tal, que existe a igreja sede. Então nós vemos que tudo isso, trazendo para o dia de hoje, existe uma prática nicolaíta, infelizmente, nas igrejas por aí. Mas sabemos que a igreja de Deus ela é congregacional e ela não tem líder do povo, mas ela tem pastoreio do povo, que é diferente, local, entre outras coisas, do ministério. Mas nada de um pastor ter liderança sobre o povo e fazer aquilo que ele bem entender, né? Então, irmãos, está bem explicado. Vamos agora para o último verso, né, irmãos? Quando nós vamos lá para o último verso, olha o que está escrito, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí. Então, já trazendo para o dia de hoje, quem é espiritual, ouça, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, não tenho o que explicar nesse verso, é só ele dando uma promessa para a igreja de Éfeso, daquela era, que é o quê? Receber a ressurreição. A árvore da vida significa ser um corpo ressurrecto, né? E aí, aquele que venceu, ou seja, está ensinando que o crente ele tem que lutar, né? Diferente de algumas seitas por aí que dizem que é Deus que predestina, mas nós temos que lutar para a nossa salvação. Bater, dá-se-vos-á. Irmão Carlos, suas considerações. Amém. O último verso deixa bem claro, né, irmão, que em meio a tantas perseguições, tentações, pois nós que servimos a Deus, a gente somos perseguidos de várias formas, no trabalho, com os amigos, dentro de casa, no nosso lar. Mas aqui deixa bem claro que nós devemos perseverar até o fim, da Amém. qual comemos da árvore da vida, ou simbolicamente ou não, mas essa árvore da vida, ela que significa a vida eterna, né? Isso, a vida eterna. Então, amados, não deixe que os falsos apóstolos entrem dentro da doutrina da Igreja de Deus. Não aborreça também a prática nicolaíta e não se esqueça do primeiro amor. São essas as coisas que nós trazemos hoje para você e até a próxima igreja e até o próximo vídeo. Paz seja convosco.